pessoal da CBF chegava pro jogador e dizia assim, olha, assina com a Nike, senão você não vai ser convocado. Não quero historinha, não quero entender de verdade por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando pra nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Ele decide jogos, ele marca gols, ele é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. Mas então surge uma pergunta que ninguém consegue responder. Por que Endrick continua recebendo tão poucas oportunidades? Será apenas uma decisão técnica? Ou existe algo muito maior acontecendo nos bastidores do futebol? Uma teoria que está ganhando força nas redes sociais liga o nome de Endrick a uma disputa bilionária entre gigantes do mercado esportivo. E quando antigos jogadores da seleção brasileira começam a relatar situações semelhantes do passado, a história fica ainda mais intrigante. O futebol sempre foi muito mais do que apenas o que acontece dentro de campo. Por trás de cada convocação, de cada patrocínio e de cada grande competição, existe uma indústria bilionária movimentando interesses gigantescos. E nos últimos meses, uma teoria começou a ganhar cada vez mais força entre torcedores brasileiros. Uma teoria envolvendo Endrick. O jovem atacante, considerado por muitos um dos maiores talentos de sua geração, continua despertando uma dúvida que parece não ter resposta. Por que ele não recebe mais oportunidades? Porque mesmo quando se destaca, muitas vezes acaba ficando em segundo plano. E foi justamente nesse contexto que muitos torcedores começaram a olhar para um detalhe aparentemente simples, a marca esportiva escolhida por Endrick. Enquanto boa parte dos principais nomes do futebol mundial possui contratos com Nike ou Adidas, Endrick optou por seguir um caminho diferente e assinou com a New Balance, uma decisão que chamou a atenção do mercado. Mas será que essa escolha poderia ter algum impacto dentro do futebol de seleções? A princípio parece absurdo, mas então começaram a surgir relatos do passado, relatos que fizeram muita gente enxergar essa história com outros olhos. Um dos depoimentos mais comentados é o do ex-jogador Müller. Segundo ele, durante os anos em que esteve próximo da seleção brasileira, existia uma percepção muito clara entre diversos atletas. A sensação era de que os jogadores ligados à Nike acabavam tendo uma preferência maior nos bastidores. Müller relata que constantemente existiam recomendações para que atletas assinassem com a Nike, não necessariamente de forma direta ou oficial. Acompanhe só. Ao longo de 20 anos de carreira, 12 de seleção brasileira, com 3 Copas do Mundo, eu vi que realmente o futebol ele virou um negócio. Isso ninguém duvida, né? E nos anos 90, quando a Nike entrou, 96, na seleção brasileira, realmente o pessoal da CBF chegava pro jogador e dizia assim, olha, assina com a Nike, senão você não vai ser convocado. Isso era falado? Não, era falado não, eu presenciei isso. Você presenciou? Claro. Se ela tinha uma imposição há 20 anos atrás, imagine agora. Lógico que eu não posso falar agora que eu não estou lá. Mas em 96 teve sim essa ingerência. Não de escalação, de convocação. Estou especificando. Mas qual o interesse? Lógico, o interesse comercial é muito grande. Porém, o jogador dizia assim, poxa vida, o cara da CBF falou assim, se eu não assinar, eu não vou ser convocado. Se eu não assinar com a Nike, contrato com a Nike, eu não vou ser convocado para a seleção. E quando ouvimos um relato desses, inevitavelmente surge uma pergunta. Será que isso realmente acontecia? Ou era apenas uma impressão dos atletas da época? E essa discussão sobre a influência das marcas no futebol não é nova. Um áudio que voltou a circular recentemente resgata uma declaração de Edmundo, feita após a Copa de 1998. Acompanhe só. A Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato com o Ronaldo, tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas a Nike tem uma força muito parecida por aí. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. O presidente que levou uma boa chantagem da... Mas existe um argumento que muita gente utiliza para tentar derrubar essa teoria. Se realmente existisse algum tipo de preferência por determinadas marcas, então como explicar Neymar? Afinal, Neymar é um atleta da Puma e nunca deixou de ser convocado para a seleção brasileira. E essa é uma observação válida. Só que existe um detalhe importante nessa comparação. Neymar não era apenas mais um jogador da seleção, estamos falando de um atleta que durante anos foi considerado um dos 3 maiores jogadores do mundo da sua geração, ao lado de Messi,
Messi e Cristiano Ronaldo, um jogador com enorme influência dentro e fora de campo, um atleta acompanhado diariamente pela imprensa mundial. Além disso, Neymar sempre teve o apoio massivo da torcida, de ex-jogadores, comentaristas e de boa parte do ambiente do futebol mundial. A pressão popular pela presença dele é gigantesca. Sua convocação não era apenas uma escolha técnica, mas praticamente uma exigência do cenário esportivo. Por isso, alguns defensores dessa teoria argumentam que Neymar talvez seja justamente a exceção e não a regra, porque quando um jogador alcança um status tão elevado, sua importância esportiva e comercial pode se tornar maior do que qualquer disputa entre marcas. E é exatamente nesse ponto que a comparação com Endrick aparece. Endrick é extremamente talentoso, possui enorme potencial, mas ainda está construindo sua trajetória, e ainda não possui o mesmo peso político, midiático e histórico que Neymar conquistou ao longo de mais de uma década no topo do futebol mundial. Isso faz muita gente se perguntar: será que um jovem em início de carreira teria a mesma força para superar eventuais interesses dos bastidores que uma superestrela global como Neymar teve? Deixa eu só falar aqui uma coisa que talvez eu seja precipitado, tá? Mas eu já deixei de fazer muito comentário na minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Como também tem alguns que eu fiz e me arrependi de ter feito. Mas eu acho que a gente vai ter... A gente caminha... É que a do Endrick tá muito cedo. Mas eu já vou falar agora pra gente não tocar nesse tema daqui 15 anos. Que é... Tem dois mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero coisa, entender de verdade duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são duas coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos. Poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate. Mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção. E muito goleiro meia boca foi. E a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick é, aí vou de novo, preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, com o Endrick. Mas são justamente essas coincidências que fazem a teoria ganhar força. E quando olhamos para o cenário atual, o contexto se torna ainda mais interessante. Hoje a Adidas é patrocinadora da maior competição do futebol mundial. A Nike continua sendo a marca dominante em inúmeras seleções nacionais. E a New Balance ainda representa uma parcela muito menor desse mercado. É nesse momento que muitos torcedores começam a conectar os pontos. Endrick escolhe a New Balance, recebe menos minutos do que muitos esperavam e as teorias começam a crescer. Mas existe algo importante que precisa ser analisado. Há provas concretas de que isso acontece atualmente? Até agora não. O que existe são relatos históricos, interpretações e coincidências que alimentam o debate. Por outro lado, também é verdade que o futebol possui um longo histórico de interesses comerciais influenciando decisões importantes. Os contratos de patrocínio movimentam centenas de milhões de dólares. As marcas disputam espaço com intensidade. A imagem dos jogadores vale fortunas. E ninguém pode negar que o mercado esportivo exerce enorme influência no futebol moderno. Então surge a pergunta principal deste vídeo. Se tudo isso realmente não tem relação alguma, por que tantos torcedores continuam desconfiados? Porque sempre que Endrick fica fora ou recebe poucos minutos, essa teoria reaparece com ainda mais força. Será apenas uma coincidência? Será apenas uma questão técnica? Ou estamos diante de algo que acontece longe dos holofotes? A verdade é que apenas quem está dentro da estrutura da seleção conhece todos os bastidores. Mas uma coisa é certa, quanto menos explicações convincentes aparecem para a falta de oportunidades de um jogador tão talentoso,
argumentoso, mais espaço essas teorias ganham. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Endrick continua dividindo opiniões. Enquanto alguns acreditam que tudo é uma questão de escolhas táticas, outros enxergam uma história muito maior acontecendo nos bastidores. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso não passa de coincidência e de escolhas técnicas da comissão? Ou acha que existe algo maior acontecendo nos bastidores do futebol que o torcedor comum não consegue enxergar? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler as respostas e quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E se você gosta de vídeos que vão além das manchetes, analisando histórias, polêmicas e os bastidores do futebol, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.